Então hoje nós vamos analisar o quinto dos 7 ais, essas palavras de juízo e condenação proferidas por Jesus aos escribas e fariseus, homens que faziam parte daquela elite religiosa do povo judeu e que estão presentes aqui no capítulo 23 desse evangelho. Relembrando, irmãos, brevemente, que cronologicamente nós estamos naquela última semana da vida de Jesus antes da sua morte e ressurreição. A semana que tradicionalmente nós da cultura cristã chamamos de Semana da Paixão. Essa semana ela inicia no domingo, com a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Na segunda-feira, Jesus vai então ao templo, onde tem aquele episódio que ele expulsa as pessoas envolvidas ali em um comércio religioso que havia sido instaurado no templo. E na terça-feira depois, no dia depois dele ter feito aquilo, Jesus retorna ao templo, se coloca em uma posição de ensino ali e imediatamente é confrontado por esses religiosos e um longo embate é travado entre eles, culminando nessas duras palavras de Cristo que nós estamos analisando neste momento. Este é um ponto crucial da história, principalmente dessa última semana, porque cria um divisor de águas entre aqueles que abertamente se opõem a Cristo, e aí então, ao decorrer da semana, estarão entre aqueles que clamarão pela crucificação do Messias, e do outro lado são aqueles que permanecem ao lado de Jesus, unido a ele, reconhecendo que ele é de fato o Messias enviado por Deus para salvar o seu povo do seu pecado. Então este quinto e também o sexto ai, que nós veremos na próxima pregação, eles estão diretamente ligados ao anterior, nos versos 23 e 24, que nós vimos semana passada, onde Jesus disse: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Então esses religiosos estão tão preocupados com a sua religiosidade externa, aquela religião de aparência, preocupados em apenas manter o seu próprio sistema religioso, preocupados em valorizar muito mais as suas próprias tradições, que isso tudo os fazia cegos, incapazes de perceber a própria contradição em que eles se metiam. Eles coavam mosquitos, mas engoliam camelos. Eles se preocupavam tanto com questões menos importantes que acabavam ignorando aquilo que é de fato necessário. Segundo a denúncia de Jesus, ignorava a justiça, a misericórdia e a fé. Agora, Cristo ele continua a apontar os problemas desse tipo de religiosidade. O problema de quem valoriza apenas a aparência religiosa, os atos externos, mas que não se preocupam, que fecham os seus olhos para questões muito mais importantes. Então vamos fazer a leitura de Mateus 23 agora, dos versos 25 e 26. Diz ali o texto bíblico: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Jesus ele está aqui nesse texto denunciando 2 pecados específicos encontrados no coração de escribas e fariseus, e na sequência Jesus adverte sobre o que precisa ser feito para reverter essa situação, reverter essa condição de cegueira e hipocrisia que eles se encontram. Então, meu objetivo aqui nesta manhã, irmãos, será analisar esses 2 pecados que Jesus aponta aqui no texto e depois meditar sobre a ordem dada por Cristo no verso 26. Entender o que deveria ser feito. E aí, então, aplicar essas palavras de Cristo que foram direcionadas para os religiosos do seu tempo, para nós. Direcionar essas palavras para o nosso próprio coração.
Então nós vamos ver primeiramente esses dois pecados aqui que Jesus aponta no texto. O primeiro deles é o roubo. O verso 25 diz: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo. Jesus ele faz aqui o uso de uma metáfora bastante simples de ser compreendida. Tendo em vista o tipo de religiosidade praticada por escribas e fariseus, que se preocupa apenas com a aparência, com o exterior, Cristo os compara agora com alguém que limpa os seus copos e pratos apenas de forma externa, mas não se preocupa com a limpeza na parte de dentro. Então imagine você depois de uma refeição, você pede para alguém limpar a louça que foi utilizada. E aí a pessoa vai lá e limpa os copos apenas na parte de fora e os pratos apenas de maneira externa. Mas toda a sujeira de dentro permanece ali. O que você pensaria dessa pessoa? Você está maluco. Não faz sentido nenhum você fazer esse tipo de limpeza. Porque dentro está tudo ali, a sujeira continua ali naquele lugar. Então esta é uma comparação extremamente simples, usada por Jesus. Estes são os religiosos, os escribas e os fariseus, que se preocupam apenas com a limpeza exterior, com a aparência externa. Mas quando você olha para dentro, você de longe parece não estar limpo aquele copo. Você enxerga de longe, externamente está limpo. Mas quando você olha dentro do copo, você percebe que ali está tudo sujo. Assim são esses homens. De longe, são religiosos, pessoas que temem a Deus, pessoas que guardam a palavra. Mas quando você se aproxima e começa a analisar o interior, por meio das suas práticas mais íntimas, por meio do seu pensamento, você percebe, opa, tem sujeira aqui. Tem algo errado com esse sistema religioso. Não tem alguma coisa que não está correta. Então é uma comparação simples até para nós hoje. Nós não precisamos de muita explicação para entender o que Jesus disse. Mas, irmãos, saibam que para as pessoas daquele tempo, esta comparação tinha um significado ainda mais profundo, ainda mais impactante. Por quê? Porque, por incrível que pareça para nós, a limpeza dos utensílios domésticos era um assunto de debate na escola de pensamento judaico daquele tempo. Os intelectuais do judaísmo, eles debatiam esse assunto. Nossa, mas tinha economia doméstica no judaísmo? Não, irmãos. Eles debatiam esse tema porque se um judeu ele fosse descuidado com essas questões de higiene pessoal, doméstica, ele poderia entrar em contato com algo considerado imundo na lei. E ao entrar em contato com algo imundo, ele ficaria cerimonialmente impuro, incapaz de participar do culto religioso. Então você tinha de um lado uma escola de pensamento judaico que dizia que apenas uma limpeza exterior era suficiente. Se você tocasse em algo que estava sujo por dentro, mas não por fora, você não se contaminava, enquanto havia outra escola de pensamento que dizia que não adiantava limpar apenas exteriormente. Você precisava da limpeza interna. De nada adiantaria uma limpeza superficial. E nisso os debates se estendiam de maneira até calorosa entre os intelectuais do povo judeu. Então, certamente, quando Jesus ele usa aqui essa comparação, ele está atraindo a atenção dos seus ouvintes. Quando Jesus ele coloca um ponto onde havia debate, ele automaticamente chama a atenção. Como Jesus vai se posicionar sobre esse tema? Como? O que será que ele vai falar a mais do que aqueles já falaram, os líderes do judaísmo? E aí então, depois de apresentar essa comparação, depois de ter atraído a atenção mais uma vez dos seus ouvintes, Cristo ele começa a descrever de forma direta o tipo de sujeira que era encontrado no interior de escribas e fariseus. Por dentro, diz o Senhor Jesus, vocês estão cheios de roubo. E este, irmãos, é um dos casos que se você tem a oportunidade de consultar outras traduções, hoje em dia nós temos a facilidade dos aplicativos, as Bíblias online, onde você vai lá e seleciona o texto e você consegue ler várias ou até comparar as traduções. E esse é um exercício importante.
até recomendo, se você faz a sua meditação diária, leia em mais de uma versão para que você possa ter uma dimensão maior do texto. Por quê? Porque toda tradução ela é uma interpretação do texto original. Os intérpretes eles se esforçam em transmitir o texto da maneira mais correta possível diante daquilo que foi escrito lá nas línguas originais. E aí, quando você vai para diversas traduções, você vai perceber aqui no texto de hoje que provavelmente existe um sentido mais amplo no texto original que a língua portuguesa ela tem dificuldade de passar. Por quê? Porque cada tradução vai optar por uma palavra diferente. Você tem uma diversidade na tradução. Neste primeiro termo aqui, roubo, por exemplo, nós aqui na NAA, que usamos no culto, né, você tem essa palavra roubo. Mas se você consultar a ARA ou Almeida Revista Corrigida, você vai encontrar a palavra rapina. Vocês estão cheios de rapina. Se você for nas mais modernas, NVI e NVT, você vai encontrar a palavra ganância. Em outra versão ainda você encontra a palavra extorsão. Então você percebe que, não há um consenso, é sinal que a palavra no original ela não é tão simples de ser traduzida. Ela tem um sentido um pouco mais amplo do que nós temos de recursos na nossa língua. E aí no original, quando a gente pega lá no grego, essa palavra, você percebe ela sendo utilizada em um sentido de ganância violenta. Esse é o sentido da palavra no original. Ou seja, é um desejo excessivo e violento em adquirir e possuir mais do que aquilo que realmente precisamos. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está afirmando que esses religiosos hipócritas, eles possuem um desejo violento. Eles possuem essa ganância. É algo que pode ser relacionado a riquezas. Normalmente o termo ele está relacionado à riqueza. Mas também pode estar relacionado a um desejo violento por aprovação, por reconhecimento público, que era uma característica desse tipo de religioso que Jesus classifica todo o tempo como hipócrita, né? Como alguém que transparece ser uma pessoa que não é para receber a devida exaltação. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versos 38 a 40, nós vemos Jesus falando justamente dessas características dos escribas. O texto diz assim: e ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, segundo Cristo, esses religiosos aqui, eles buscam saudações e posição de destaque. Ou seja, um desejo violento por aprovação. Eles buscam estar em evidência para serem reconhecidos por isso. Isso é um desejo dentro deles. Eles querem esse tipo de coisa. Mas Jesus diz também que eles devoram as casas das viúvas. O que isso significa? O que significa devorar a casa da viúva? Esses homens, irmãos, eles usavam do seu status religioso para explorar pessoas indefesas. Eles usavam da sua posição como altos religiosos, né, a elite da religiosidade, para chegar nestas viúvas e se colocar como alguém capaz de administrar os seus recursos, de administrar os seus bens. E aí então eles devoravam as casas, porque eles ficavam tudo para si. Um desejo violento por riqueza. Esse desejo é tão violento que ele não se importa com a pessoa em necessidade. Ele vai lá e dá um jeito de surrupiar, de roubar os bens dela. E aí, diante dessa denúncia, deste primeiro pecado apontado por Jesus neste quinto A, eu pergunto: será que existe alguma novidade para nós aqui? Será que este é um problema atual? Será que é difícil encontrar líderes religiosos com
um desejo notável por reconhecimento e riqueza? Será que exploração religiosa existe em nossos dias? Deus tenha misericórdia, irmãos. Há muito disso nos nossos dias. De líderes que buscam por aprovação, por poder, por reconhecimento. E líderes que exploram as pessoas em busca de riqueza pessoal. Verdadeiros impérios são construídos por meio da prática, igual, semelhante a de escribas e fariseus. Pessoas revestidas de autoridade religiosa e que exploram as pessoas mais frágeis, que devoram as casas das viúvas, com uma única intenção, benefício pessoal. Está cheio nos nossos dias. E sobre isso, irmãos, eu creio que uma simples dica prática aqui é suficiente. Fuja de qualquer lugar onde os líderes buscam chamar atenção para si mesmos. Fuja. Fuja de lugares onde há pastores que são tratados como verdadeiras celebridades. Fuja de um lugar que tem foto de pastor na porta, na fachada. Fuja, porque essas pessoas estão buscando apenas a aprovação, reconhecimento e status pessoal. E fuja também de lugares onde ficam extensivamente solicitando o seu dinheiro. Onde são gastos constantemente vários minutos de um culto para pedir a sua oferta, o seu dízimo, enfim. Fuja, porque em uma igreja bíblica, onde a Bíblia de fato é ensinada, você não precisa, nenhum líder vai precisar ficar implorando a todo tempo para que as pessoas contribuam. Porque ela vai estar ensinada biblicamente e ela naturalmente ofertará dos seus recursos porque ela quer ver o avanço do verdadeiro evangelho neste mundo. Uma necessidade disso. Os líderes têm que se preocupar com exposição das Escrituras, com estudo bíblico, porque é isso que vai mudar as pessoas, é isso que vai transformar. Uma igreja não precisa, os líderes não precisam, aqueles que se preocupam com o ensino bíblico, de ficar a todo momento pedindo. E Cristo ele não parou por aqui, irmãos. Depois de indicar essa ganância excessiva, seja por riqueza, seja por reconhecimento público, Jesus ainda destaca uma outra sujeira que estava sendo encontrada no interior de escribas e fariseus. A glutonaria, segundo o texto que nós estamos vendo. Verso 25. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. A segunda sujeira denunciada por Cristo aqui, que é encontrada no interior de escribas e fariseus, segundo a NAA, o texto que nós estamos vendo, é a glutonaria. E aqui, mais uma vez, nós temos esse detalhe da diversidade de traduções que nós encontramos. Nessa segunda palavra, ela é ainda mais ampla. Nós encontramos ainda mais variações. Na Ara você encontra intemperança. Na NVT você encontra falta de domínio próprio. Na Almeida Revista e Corrigida, iniquidade. Na NVI, cobiça. Nós temos 5 traduções optando por 5 palavras diferentes na tentativa de transmitir de maneira mais correta possível a ideia do autor no idioma original. E por que é tão difícil encontrar consenso? Aqui nós vimos que nenhuma tradução chega em uma opinião igual. Todos têm uma opinião diferente, né? Uma tentativa diferente. Por que será que é tão difícil chegar em um consenso? Porque essa palavra, irmãos, grega, no original, que é a palavra acrasias, ela aparece apenas 2 vezes em todo o Novo Testamento. Não há mais registro delas nas Escrituras.
Nós não conseguimos ir olhar outros textos, a maneira como ela foi utilizada. Então nós temos muito pouco material. O lugar que você mais encontra essa palavra sendo usada é nos escritos do historiador judeu Joséfo. Você encontra lá uma dúzia de ocorrências. Mas no registro bíblico, nos apócrifos, ela é citada muito poucas vezes. Na Bíblia, é aqui em Mateus e no texto de 1 Coríntios 7,5. Um texto lá que trata sobre o relacionamento matrimonial. Paulo diz, não se privem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento por algum tempo para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem acrasias. E aí então optaram pela palavra não terem domínio próprio. Então, na minha opinião, quem chega mais perto aqui de transmitir a intenção do texto original é a NVT, que optou por falta de domínio próprio. A palavra no grego, ela possui esse sentido ao menos mais comum sendo utilizado. O sentido de uma falta de moderação, uma falta de autocontrole. É a falta de domínio próprio que resulta na glutonaria. É a falta de domínio próprio que resulta em iniquidade. É a falta de domínio próprio que resulta na intemperança ou na cobiça. Todas estas características dos religiosos aqui apontados por Jesus. Mas o que nós poderíamos esperar, né, irmãos, de líderes que se utilizam da sua posição para explorar o povo que lideram? O que nós poderíamos esperar? O que esperar de um grupo de religiosos cuja principal marca é hipocrisia e cegueira? Um grupo que vive uma busca por aparência, limpeza exterior, exaltar a si mesmo. Eles são tudo isso que as traduções propõem. Eles são glutões, iníquos, intemperantes, cobiçosos, incapazes de dominar os seus próprios impulsos pecaminosos. E quando nós vemos nos nossos dias líderes assim, quando nós vemos a exploração religiosa feita por homens que têm a palavra de Deus embaixo do braço, isso muitas vezes nos deixa perplexos. Ao menos para mim, em muitas oportunidades, eu já pensei, como pode um negócio assim? Às vezes eu olho o culto da Universal na TV, vejo alguns trechos, vejo show da fé, enfim, e eu fico pensando, como é possível, né, irmãos? Alguém que diz crer na palavra, alguém que diz crer na Bíblia, que certamente leu ao menos o básico das Escrituras, não ter temor desse tipo de conduta. Como pode? Mas aí nós lembramos, né, do que Jesus mesmo disse. Esses homens, eles são e estão cegos. Eles estão mortos no seu delito e pecados. Eles são incapazes de reconhecer o erro e se arrepender dele. Mas será que algo pode ser feito? Será que algo poderia ser feito a escribas e fariseus no tempo de Jesus? Será que não há nada que pode ser feito hoje para líderes inescrupulosos dos nossos dias? Será que não há esperança para quem age assim? E aqui eu diria, irmãos, primeiramente, é importante nós não errarmos em nos colocar totalmente à parte deste grupo religioso hipócrita. É muito importante, a partir de agora, nós entendermos que nós não somos tão limpinhos quanto nós imaginamos ser. É importante nós termos ciência de que nós não estamos totalmente limpos, seja externamente, seja internamente. Porque se nós não tivermos essa consciência e nós nos apartarmos de escribas e fariseus, olharmos aqui para o texto como, eles são outro tipo de pessoa, outra categoria. Eu não pertenço a eles. Eu estou aqui botando o dedo na cara deles. Ai de vocês. Se nós fizermos isso,
nós seremos incapazes de meditar sobre o erro na nossa vida. Nós seremos aqueles que apenas apontam o erro, mas incapazes de meditar e aplicar sobre as nossas próprias vidas. Seremos incapazes de nos confrontar em relação às nossas próprias falhas. Nós temos que lembrar que a Bíblia ensina de forma ampla de que na origem nós não somos diferentes deles. Na origem nós não somos diferentes de ninguém, nem mesmo de escribas e fariseus. Nós nascemos em um estado de cegueira espiritual. Essa cegueira que atinge esses religiosos é a mesma cegueira que nos atinge desde o momento do nascimento. Essa cegueira pode nos fazer andar na mesma hipocrisia. Na mesma hipocrisia que nós facilmente aqui condenamos. Temos que lembrar que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Todos. Lembra da semana passada? Eu falei bastante aqui sobre a importância da congregação. Imagine, irmãos, aqueles que, sendo crentes, que encontram uma igreja bíblica, mas que mesmo assim decidem deixar de congregar, porque na opinião deles há muitas falhas e pecado na vida dos irmãos. Essa é uma pessoa capaz de apontar o erro, mas incapaz de reconhecer o próprio. Não existe igreja perfeita. Não existe irmãos perfeitos. Não existe pastor perfeito. Nós nos unimos aqui todos como pecadores que creem na mesma palavra. E juntos buscamos viver de acordo com ela. E juntos buscamos chegar àquela maturidade que Paulo fala em Efésios 4. Uma maturidade de tal forma que nós não seremos mais levados de um lado para o outro com qualquer vento de doutrina. É isso que nos une, o mesmo Espírito. Nós não buscamos a igreja onde não há pecadores, porque ela não existe. Ao menos neste mundo, não. Mas voltando para o texto, o que poderia ser feito por escribas e fariseus? O que nós mesmos devemos fazer para não permanecermos em um estado de cegueira e hipocrisia, em um estado de contradição? Nós devemos buscar a graça purificadora. É isso que Jesus vai falar no verso 26. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo para que também o exterior fique limpo. Jesus aqui está fazendo um alerta. Religiosos cegos. Vocês se preocupam tanto com a aparência externa que ignoram completamente toda a podridão que está dentro do próprio coração. Renovem as vossas mentes. Amem a justiça. Amem a misericórdia. Andem em fé. Os preceitos mais importantes da lei, conforme nós aprendemos no versículo 23. Esses religiosos, eles estavam amplamente satisfeitos com a aparência exterior. Eles se contentavam em transparecer aspectos religiosos, desde que isso trouxesse aprovação, desde que isso saciasse a sua ganância por reconhecimento e por riqueza. Só que essa conformidade com tradição religiosa, essa preocupação em parecer alguém religioso, essa preocupação que busca receber a aprovação dos outros, ela é incapaz de produzir limpeza interior. Qual a única forma para que qualquer pessoa limpe o seu interior? É através da graça purificadora. Não importa o quanto alguém se ache religioso. Não importa o quanto alguém se considere uma pessoa piedosa. Não importa o quanto alguém aparenta externamente ser alguém comprometido com Deus. Sem a regeneração interior,
sem essa purificação que vem de graça, da graça do Senhor, mais cedo ou mais tarde, aquele odor, aquele cheiro característico de podridão, ele vem para fora. Se você não limpar o prato por dentro, ele vai ficar guardado lá externamente limpo, mas vai começar a cheirar. Você vai sentir o cheiro de coisa estragada. Da mesma forma com qualquer um que aparenta ser religioso por fora, uma hora a podridão de dentro vem para fora em forma do quê? Das atitudes, das palavras ou até mesmo dos próprios pensamentos. Não há como esconder por muito tempo. Pode uma árvore má dar bom fruto? Não pode. Nós sabemos que não pode. Mas mais uma vez, para que tudo isso se torne relevante a nós, é preciso entender: ninguém aqui, nenhum de nós, é essencialmente diferente desses religiosos. Nenhum de nós. Por mais que alguém possa argumentar: pastor, eu não concordo, eu não sou um religioso hipócrita. Talvez, irmãos, nós apenas não cometemos os mesmos erros que eles. Mas todos nós nascemos com o mesmo interior imundo, com um coração corrupto, que precisa desesperadamente de uma limpeza, de uma purificação. Basta nós lembrarmos de Romanos, capítulo 3, versos 9 a 12, onde Paulo diz: pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum. E aí Jesus, no texto aqui de Mateus, ele chama a atenção desses religiosos para a necessidade de reconhecer a sua sujeira. Reconhecer a corrupção do seu coração. Eles precisavam disso. Eles deveriam ter feito isso. Este é o primeiro passo. Todos nós temos de reconhecer que não somos tão limpinhos quanto talvez achamos ser. Só que, biblicamente, tem mais um problema para isso. O problema é que até esse reconhecimento, a Bíblia diz que nós somos incapazes de fazer. A Bíblia ensina que o pecado nos afetou tão terrivelmente em todas as áreas da nossa vida. O pecado afetou todas as partes do nosso ser. E ele, inclusive, atua em nos impedir de ter uma correta percepção da realidade. Qual é a realidade? Não há um justo nenhum sequer. Essa é a realidade. Mas o que a maioria de nós pensamos um dia talvez no passado, ou até mesmo até hoje pensamos: eu não sou tão ruim assim. Deus jamais me condenaria, porque eu sou uma pessoa boa. Essa é uma distorção da realidade que o pecado traz a nós. As pessoas são incapazes, todos nós nascemos incapazes de reconhecer a nossa miséria. Todos nós olhamos para nós mesmos de uma maneira muito mais elevada. Nossa, como eu fiquei feio nessa foto. Eu tenho uma visão extremamente elevada de mim mesmo. Me acho muito belo. E quando eu olho a foto, eu pensei: poxa, será que deve ter sido o ângulo? Eu tenho que ver um tutorial de fotos para ver como é que eu saio melhor. Essa é a visão que o pecado transforma a nossa mente. Nós acharmos que realmente somos melhores do que somos. Mais belos, mais bondosos. Nós somos orgulhosos, não somos humildes. Nós pronunciamos ofensas com facilidades, mas jamais toleramos alguém nos ofendendo. Nós queremos uma justiça firme punindo os outros,
mas nós esperamos que as pessoas ajam com misericórdia com nossos erros. Nós somos incapazes de reconhecer a nossa miséria. Nós somos incapazes de nos arrepender. A verdade é que nós amamos a rebelião. Somos obstinados em nosso pecado. Isso tudo porque o pecado faz parte da nossa natureza. Esqueçam, irmãos, a ideia de que pecado é só uma lista de coisas erradas que você não pode fazer. Transgressões cometidas são apenas a evidência de uma natureza herdada lá dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. O pecado original, ele corrompeu a raça humana de tal forma que jamais nós amaríamos a Deus se Ele não nos amasse primeiro. Jamais nós buscaríamos a Deus se Ele não viesse nos buscar. E é por conta dessa completa depravação do ser humano que Deus ele precisou prometer uma nova aliança ao seu povo. Porque do contrário, nós nunca viveríamos em perfeita comunhão com Ele. Deus prometeu que um dia Ele escreveria a sua lei na mente e no coração das pessoas. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, verso 40, Deus diz assim: farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Sem isso, nós nunca buscaríamos a Deus. Para que o homem ele possa viver em comunhão e temor do Senhor, é necessário uma ação sobrenatural. Ou seja, o que é algo sobrenatural? É algo que transcende aquilo que é natural. Quando há um milagre sobrenatural, a pessoa foi curada de um câncer. A sequência natural seria a pessoa morrer daquele câncer. Mas se ela recebeu a cura, houve uma ação sobrenatural, porque o natural seria ela permanecer doente. Assim é a ação do Espírito Santo revertendo a nossa natureza pecadora, que não reconhece que é pecador, que é orgulhoso, que se acha bom. É necessário que Deus intervenha de forma sobrenatural, porque senão naturalmente nós caminhamos para a destruição eterna. É preciso uma ação que transcende o natural, revertendo a corrupção inata do ser humano. E curiosamente, Jesus teve uma conversa sobre este mesmo assunto com um fariseu. Nós achamos que todo fariseu era mau, todo fariseu foi condenado, nenhum se salvou. Não, a Bíblia cita casos de fariseus que provavelmente foram salvos, como é o caso aqui de Nicodemos. A Bíblia trata este fariseu de uma maneira muito positiva. Ela não afirma diretamente que ele foi salvo, que ele creu, mas ela trata de maneira positiva que nos dá um bom indício de que provavelmente ele de fato creu no Senhor Jesus e foi salvo. Lembram dessa conversa lá em João capítulo 3? Nos versos 1 a 8, Jesus, o texto narra assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era da elite, é um dos principais, fazia parte do grupo lá, do Sinédrio. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Ele reconhece. Sabemos que você foi enviado por Deus. E como que Nicodemos chegou a essa conclusão? Ele diz: porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ele olhou as evidências. Ele viu que o que Jesus apresentava de sinais era aquilo que havia sido anunciado nas Escrituras, que chegaria junto com o Messias, sinais que acompanhariam a chegada dele. E aí Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui, irmãos, qualquer um ficaria em dúvida em relação a isso, sem mais revelação. Como nascer de novo? Como isso é possível? E foi justamente a dúvida de Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho?
Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E aí Jesus disse, em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Nasceu corrupto, continua corrupto. Agora o que nasce do Espírito é Espírito. O nascimento vem pela ação sobrenatural de Deus, rompendo com a velha natureza. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, a graça purificadora, essa ação sobrenatural do Espírito Santo, que Cristo aqui chama de novo nascimento, é algo sobrenatural da qual nós não temos controle. É como o vento. Nós podemos ver a sua atuação. Nós podemos sentir, mas nós não controlamos. Depende de Deus e não de nós. É graça. É graça, simples assim. Está além da nossa compreensão, está além do nosso alcance e controle. E aí, diante disso, irmãos, quando nós temos a dimensão de que essa natureza nossa precisa ser restaurada por uma ação de Deus, onde a salvação é graça, onde nós dependemos da atuação do Espírito que nós não temos controle, diante disso, o que nós podemos fazer? Apenas nos prostrar e clamar. Senhor, me salva, porque eu sou incapaz. Eu preciso do Teu Espírito Santo me convencendo. E se eu já me convenci do meu pecado, saber disso me levará também a me prostrar diante dele e reconhecer, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me salvou, porque eu não tinha nenhuma esperança de ser salvo. Mas o Senhor veio até mim. Livremente o Senhor me escolheu. Obrigado, Pai, porque eu não mereço tão grande salvação. Agora, o que o Espírito Santo faz na prática? Existe alguma evidência que eu possa analisar e perceber o Espírito Santo atuando em minha vida? Como que eu sei que o Espírito habita em mim? Uma das principais ações do Espírito Santo, nessa purificação interior, é justamente nos convencer do pecado. O Espírito Santo abre os nossos olhos para essa realidade da sujeira interior. Quando nós percebemos, então, que estamos sujos, poxa, agora eu entendi que eu não sou tão bom quanto eu imaginava. Agora eu compreendi que eu não posso fazer por mim mesmo, que não depende da minha força. Aí então, os meus olhos são levados a procurar alguém para me auxiliar. Se eu não consigo, há alguém que possa me ajudar. E aí então nós somos encaminhados para Cristo. Onde podemos nos limpar? A Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 1, versos 7 a 9, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos limpa. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se alguém disser ou acreditar, ou tiver esperança de ser salvo por causa dos seus méritos, porque é uma boa pessoa, porque nunca faz nada de errado, a Bíblia diz, você está no engano. A verdade não está em você. Você está na mentira. E aí ele prossegue, se confessarmos os nossos pecados, reconhecemos e confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A ação sobrenatural do Espírito nos convence do pecado. Depois nos conduz ao arrependimento e nos leva ao Messias, Jesus Cristo. Este é o caminho percorrido pela graça purificadora. Em Cristo nós somos limpos
de dentro para fora. A regeneração interior produzirá os frutos visíveis, aqueles externos que são condizentes daquele que atua em nós, o próprio Deus. O que esses religiosos do texto precisavam ter feito, que é o mesmo que todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos fazer, é reconhecer a nossa corrupção, reconhecer o nosso estado de rebelião e pecado, e a partir disso ser capaz de responder positivamente à pregação do Messias. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Isso é exigido de nós. A ação do Espírito Santo é sobrenatural. Nós não controlamos. Depende da soberania e da providência de Deus. São assuntos por demais elevados. Transcende a nossa capacidade. O que nós sabemos e o que nos cabe é olhar para o nosso coração e reconhecer que estamos sujos, que necessitamos de limpeza. Por isso, neste quinto ai de Jesus, nós vemos essa repreensão, essa censura que Cristo faz deste tipo de religiosidade praticada. Uma religiosidade que foca de tal forma na aparência externa que se torna incapaz de reconhecer aquilo que permanece ali dentro. Porque ai daquele que ignora a sujeira interior. A pessoa que possui uma atitude orgulhosa de achar que a sua mera aparência é capaz de lhe salvar, ela se torna endurecida para a realidade do pecado na sua vida. Ela se torna incapaz de reconhecer e de lutar contra os seus próprios desejos pecaminosos. E aqui, irmãos, mais uma vez eu convido você a meditar em algumas questões importantes para que a gente não cometa esse mesmo erro de escribas e fariseus. Que nós devemos sempre lembrar, se opõe violentamente contra aquele que era o único capaz de lhe salvar. Ele se opõe ao Messias. Então pense por um instante sobre algumas questões. Será que você já foi convencido de que existe algo de errado em si mesmo? Você já foi convencido dessa sua sujeira interior? Você se reconhece como um pecador? Merecedor do inferno? É o convencimento do pecado que nos conduz ao arrependimento. Sem isso, você jamais buscará um Salvador. Jamais. E arrependimento, irmãos, é muito mais do que simples remorso. Arrependimento não é medo ou vergonha das consequências do meu pecado. Arrependimento não é falsa modéstia. De nada adianta, em público, eu dizer que sou o maior dos pecadores, mas no privado eu me lambuzo no pecado. Ser convencido da sujeira interior, irmãos, é ter plena consciência da sua culpa, do peso e da maldade do seu pecado. É enxergar que você viveu uma vida em rebeldia contra Deus. É ter uma profunda consciência da sua maldade, da sua iniquidade. E eu falo isso aqui, irmãos, com palavras mais duras, porque você pode ter certeza, a sua natureza vai tentar lhe convencer de que os outros possuem pecados mais graves do que você. O pecado vai dizer ao seu ouvido: não se preocupe, os outros fazem pior. Você merece um pouquinho de prazer. Você viveu a vida toda dessa forma, Deus nunca lhe castigou por isso, Deus nunca lhe puniu por isso. Ah, não se preocupe, Deus conhece o seu coração. Ele é amor.
Ele jamais lhe fará nenhum mal. A nossa velha natureza, ela vai sempre tentar suavizar o pecado para que a gente viva unidos a Ele. A tua consciência vai sempre minimizar os seus erros. E quando esse tipo de pensamento vier na sua mente, lembre da cruz de Cristo. A cruz é a representação máxima do quanto o seu pecado custou. Feche os seus olhos nesses momentos lá que você esteja lutando contra o pecado e procure imaginar Cristo carregando aquela cruz que era sua, sofrendo o peso do seu pecado. E faça isso até que a visão do sofrimento do Filho tome conta de sua alma. Porque isso pode ser um freio ao seu pecado. Nós precisamos entender isso. Meditar sobre isso com seriedade. Porque nós sempre corremos o risco da cegueira e da hipocrisia. O risco de dizer, sim, eu sou um pecador. Até derramar lágrimas sobre isso. Mas ser algo apenas emocional. E quando isso ocorre, irmãos, ao invés de pecadores orgulhosos, nós nos tornamos religiosos orgulhosos. Não há nenhuma mudança aqui, só uma mudança aparente. Nós maquiamos a nossa feiura. E nós achamos que está tudo bem. Por quê? Porque tem gente pior que eu. E nós vivemos numa comparação meramente horizontal. Só que a única comparação que cabe é a vertical. Como nós somos diante de Deus. Quer mais um exemplo prático disso? Um exemplo prático de quando nos tornamos apenas religiosos? Pense em quantas vezes o seu orgulho lhe impediu de pedir perdão para alguém. Quantas vezes o seu orgulho lhe impediu de encontrar a reconciliação com uma pessoa? Quantas vezes o orgulho lhe impediu de admitir a sua falha, o seu erro diante dos outros? Quantas vezes, irmãos, que nós mostramos que os nossos olhos não estão no céu, como nós cantamos, mas estão aqui na terra. Quantas vezes? E a nossa dureza em perdoar, nossa dureza em nos humilhar diante da nossa própria culpa, ela está diretamente relacionada ao quanto nós entendemos o perdão que recebemos de Deus. Talvez a nossa dureza em pedir perdão esteja relacionada ao fato de que nós não compreendemos ainda totalmente o que é o perdão de Deus aos nossos pecados. O reconhecimento disso é que nos conduz ao arrependimento e que, consequentemente, nos conduz a Cristo. E quando nós vamos a Cristo, encontramos um Salvador que tanto precisamos, aí então inicia a jornada do conhecimento. Conhecê-lo mais e mais e mais. Porque quanto mais o conhecemos, mais o amamos. E este é mais um ponto importante que a gente tem que lembrar. O seu amor por Deus, ele está sempre limitado ao conhecimento que você tem dele. Se você muito ama, é porque você muito o conhece. Se você pouco o ama, provavelmente é que você pouco o conhece. Quanto mais você conhece a sua palavra, mais você ama ao Senhor Jesus. E mais firme você estará. Mais capaz de vencer o pecado você estará.
menos suscetível às armadilhas que o seu próprio coração pecador fará contra você. Porque ai de quem ignora a sua sujeira interior. Nós não podemos sair de pecadores orgulhosos para religiosos orgulhosos. Nós precisamos da atuação da graça purificadora que nos torna pecadores arrependidos. Então vamos orar, irmãos, agora, para que a graça nos alcance. Que a graça nos conceda a humildade sobrenatural. Aquela que naturalmente nós não temos. Para que aí então a gente possa reconhecer o nosso pecado, nos arrepender dele e encontrar em Cristo um Salvador. Oremos. Amado Pai, bondoso Deus, nós clamamos a Ti agora, Senhor, diante da Tua palavra, daquilo que nós podemos aqui juntos aprender acerca daquilo que aconteceu nessa sua última semana, da sua vida antes da morte e ressurreição, do qual o Senhor confronta os religiosos do seu tempo diante de uma aparência religiosa, uma atitude hipócrita e que demonstrava apenas uma cegueira espiritual da qual eles eram incapazes de reconhecer o próprio pecado e, consequentemente, se arrepender e, consequentemente, buscar no Messias um Salvador. Eu clamo aqui a Ti, Senhor, que isso não ocorra conosco, Pai. Que a gente não seja daqueles que apenas apontam o dedo para escribas e fariseus naquele tempo, mas sejam incapazes de reconhecer o próprio erro na sua vida hoje. E o conhecimento bíblico da verdade que nos diz que não há um justo nenhum sequer invada a nossa mente, de tal forma que a gente não se torne cegos para essa realidade. Que o Senhor opere o arrependimento no nosso coração aqui hoje. Que não haja nenhum de nós aqui crendo em uma salvação baseada em seus próprios méritos, na sua própria religiosidade, naquilo que a pessoa faz. Porque a salvação vem unicamente por meio da obra de Cristo e pela fé nisso. Nos concede, Pai, a fé salvífica. Essa fé que nos abre os olhos para o pecado. E também, Senhor, que nos leva ao arrependimento e que nos conduz a Cristo. Nos ajuda, Pai. E não sejamos, Senhor, levados de pecadores orgulhosos para religiosos orgulhosos, mas nos transforma em pecadores verdadeiramente arrependidos. É o que pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém.